Comunicação durante crises. Como agir? O que você deve fazer? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Crises podem ocorrer durante a sua jornada de trabalho ou durante seu período, como técnico de segurança do trabalho. Se for uma empresa grande, provavelmente ela vai ter lá um pessoal responsável do setor de comunicação e tal, E provavelmente você também não vai ser envolvido nisso, Mas ainda assim, é bom saber, como agir se caso você seja envolvido, numa situação dessa, de crise, Qual que é o procedimento correto, como você deve proceder aí, Então, em primeira coisa, que nós vamos fazer numa crise, quando a gente fala crise, é crise mesmo, Não seria um acidente, vamos falar assim, normal, apesar que acidente não é normal, Mas uma crise grande na empresa. Então a primeira coisa, lembre-se, providencie o controle da emergência. Se você está lá e você é o responsável por isso, tem que controlar essa emergência o mais rápido possível. E controlar não é você fazer as coisas, é procurar as formas, deve ter um plano de emergência e tal, E aí, obviamente, que isso vai ser colocado em prática durante essa crise. Comunique aos órgãos públicos, se for o caso, tá? Não é tudo que você vai comunicar ao órgão público. Então, mas se for o caso, tem que ser feita essa comunicação. Entre em contato com a equipe de comunicação. Como falei, se existir uma equipe de comunicação na empresa, já durante a crise, essa equipe deve ser informada, e ela deve ter as informações, pelo menos básicas, sobre o que está acontecendo. Para que alguém lá assuma essa responsabilidade, porque nós vamos ver agora daqui para frente, que é o caso se a imprensa chegar na empresa. E dependendo o grau da crise, a localidade que está essa empresa, a imprensa chega muito rápido. E aí tem que ter os cuidados necessários. E é o que nós vamos falar agora. Certifique-se do nome e veículo de informação do jornalista. Leve-o a um local seguro e confortável. Nada pior do que numa emergência, numa crise, você ter um monte de repórter, de pessoas da imprensa fora lá na portaria e todo mundo querendo informações. Não, o ideal é que a empresa tenha um local para isso, uma sala específica para a imprensa. Chegou, encaminha lá para essa sala de imprensa e informe que elas vão receber as informações necessárias, vão poder fazer as perguntas que quiserem, porém num local adequado. Se houver risco, informe isso para o repórter, tá? Se caso houver risco para ele. Esteja preparado para a entrevista. Se você for a pessoa que for dar essa entrevista, você precisa estar preparado com as informações necessárias. Distribua o boletim e a folha de dados da empresa aos jornalistas, para que elas já tenham alguma informação. Isso vai acalmando as pessoas, tá? Isso é importante, mostra a organização, tá? E não que está todo mundo perdido, sem saber o que fazer durante uma crise. Vamos para o próximo item, que é: não se recuse a dar entrevista. Não vou falar. Não. A entrevista ela pode ser dada sim, e nós vamos ver aí o que vai acontecer durante essa entrevista. Então, o próximo item. Seja franco e honesto durante a entrevista, quando for dar alguma resposta. Use linguagem simples, evite termos técnicos, aquelas coisas rebuscadas, não precisa, é linguagem simples. Eu estou falando aqui, essas informações que eu estou falando aqui, é de alguém que não é a pessoa da comunicação, porque se for alguém da comunicação da empresa, ela tem a obrigação de saber tudo isso que eu estou falando aqui. Estou falando se você for o técnico de segurança e você tiver que dar essas informações. Então é para você que eu estou falando, não é para
Alguém que estudou jornalismo e tal, né? Ele tem a obrigação de saber tudo isso que eu estou falando aqui. Outra coisa importantíssima, não faça piadas ou comentários pessoais. E olha que eu já vi isso durante crise, alguém falando coisas que não devia. E gente que está falando da alta cúpula da empresa. Outra coisa importantíssima, não dê opiniões. Aqui nesse momento não é hora de dar opinião. Ah, eu acho que foi isso que aconteceu. Não, isso são opiniões e são achismo. Nós não trabalhamos com achismo, trabalhamos com fatos. Então, se você não tem fatos, não dê opinião. Outra coisa, seja paciente. A obrigação do jornalista é perguntar. Então, deixa ele perguntar. Não queira atropelar as coisas. Deixa ele fazer a pergunta e tal, né? Se for pertinente, você vai responder. Outra coisa também. Diga sempre que as ações necessárias foram e estão sendo tomadas. Porque para não deixar aquela brecha que não estão fazendo nada tal. Não, já foi, estão sendo tomadas. Tem gente trabalhando na situação dessa crise. Não omita informações, desde que não seja sigilosa. Se for informação sigilosa, você também vai falar, isso eu não posso falar porque é uma informação sigilosa da empresa, eu não posso dar essa informação. Acabou o problema. Tá? Preocupe-se apenas com o público. Essa é uma coisa muito importante. Quando você está numa situação que os holofotes estão voltados para você, isso que eu vou falar agora é importantíssimo. Preocupe-se apenas com o público e não com a impressão que você vai causar ao repórter, aos familiares ou aos colegas de trabalho. Nesse momento não é hora disso, da gente aparecer, né? Muito pelo contrário, se não precisar aparecer, até melhor. Não especule sobre as causas do acidente. Até já comentei, né? Não fique falando, não, acho que foi assim, porque aconteceu aquilo, porque o funcionário... Nada disso. Não faça especulação de forma alguma. Se não souber responder, e eu já até comentei, se não souber responder alguma pergunta que foi feita para você, diga que não sabe. Não, isso eu não sei, eu não tenho a informação correta, mas nós vamos procurar a informação e depois passamos para vocês. Ou para o repórter que você estiver dando entrevista. Só isso, tá? Não dê reportagem exclusiva. Tá? Não, um repórter ligou para você lá e falou, você não quer dar uma entrevista para mim sobre essa crise que está acontecendo na empresa? Não, pode achar que eu falo. Nada disso. Não. A não ser que seja só um repórter, né? Daí vai ser exclusivo. Mas se tiver mais, nada disso de pegar só um, só esse ou só aquilo. Outra coisa importantíssima. Não fale extraoficialmente. Você não está em serviço. Ou, sei lá, você já está fora da empresa e alguém lá fala, aquele ali é técnico de segurança da empresa. E aí vem um repórter falar com você. Você não está nesse momento como funcionário da empresa. Você está fora da empresa. E aí não é hora de você falar nada, né? Você simplesmente fala, não, eu não posso falar porque eu não estou em serviço, eu não sei o que aconteceu, então não posso falar. E não dá entrevista de forma alguma, né? Se você não está como o responsável oficial da empresa. E isso mesmo que se for dentro da empresa, tá? Se você não é a pessoa que para dar essa informação, se existe alguém da comunicação, você não vai falar, você vai indicar a pessoa correta. Falar, olha, eu não posso dar essa informação, nós temos uma pessoa específica para isso, né? É do setor de comunicação, ela tem todas as informações, vai passar para você. Acabou o problema. Não faça comentários sobre danos ou custos do que aconteceu, do que a crise gerou, né? Não importa isso nesse momento. Então não fale nada, não dê números. Isso, lógico, estou falando assim nas questões de custos, né, de danos, né? Mas se houver vítimas, por exemplo, a imprensa vai querer saber. E aí é importante ter, né, uma resposta para isso, sim. Mas quanto a custos, nada disso. Isso não importa nesse momento. E aí a última aqui, que também é importantíssima. Não coloque a culpa
em nenhum funcionário, no governo, ou seja, quem quer que for. Esse não é o momento de achar culpados. Você está ali dando informações que as pessoas estão perguntando. E pode, porque a gente sabe que repórter é repórter, né? De repente a pergunta dele já é, mas daí, quem que causou tudo isso aí? Não importa. Ó, está sendo investigado, vai ser investigado, vai abrir uma investigação, nós vamos ver, levantar todos os fatos e depois vai sair um relatório final e acabou o problema. Então, nada de você ser o cara que vai acusar, não, porque tem fulano. Não, essa não é a hora de fazer isso. Beleza? Então essas são as dicas aí, né, durante uma crise, que se houver a crise, né? E você foi o responsável como Tec Segurança, eu estou falando aí como Tec Segurança, tá? Já reforçando, não como um cara da comunicação, que tem a obrigação de saber tudo isso que eu falei. Tá? Então essas dicas aí são bastante importantes para você, né? E isso pode acontecer não só durante uma entrevista, isso pode acontecer por telefone, alguém pode ligar, né, e fazer perguntas. Isso já aconteceu comigo. Ó, tá acontecendo isso lá, eu recebi uma ligação, eu sou do canal tal de televisão, um canal grande de televisão ligou, né? Era uma repórter. E eu queria saber se isso é verdade. Tudo bem, nesse momento eu era o único que estava ali, né? E eu tinha que dar alguma informação para ela. E dependendo do que eu falasse, as coisas poderiam piorar, né, a situação, ou simplesmente amenizar tudo. E eu dei a informação correta e morreu ali o assunto, né? Ninguém mais ligou e tal, né? E era um assunto grave, tá? Que alguém denunciou. Passou na pista, viu aquilo lá, né? Achou que a empresa estava fazendo aquilo lá de qualquer forma e já ligou na televisão, né? Porque queria que alguém fosse lá, né? Ver o que estava acontecendo. E não tinha nada demais, né? Estava tudo de acordo com a legislação, tudo certinho, né? Era questões ambientais. Mas estava tudo de acordo, não tinha problema nenhum, né? E a pessoa nunca mais entrou em contato com a gente, né? Então, são essas coisas que você precisa tomar cuidado, tá? Então, se você é o cara que vai dar a informação, você tem que ter a informação correta. Digamos que eu não tivesse a informação correta, que eu tinha, né? Estava tudo na minha cabeça as coisas lá, né? E eu sabia do que estava acontecendo. Então, mas digamos que eu não soubesse. Eu ia falar, olha, eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu vou ver o que está acontecendo, me deixa o seu telefone e eu já te ligo, tá? E aí eu iria entrar em contato com o meu chefe e ele falaria com a pessoa, né? Não teria problema nenhum. Mas como eu tinha as informações, eu já passei as informações. E depois liguei para o meu chefe. Ó, chefe, aconteceu isso aqui, né? Não, ele falou, tudo bem. E acabou o problema. Beleza? Eu vou deixar aí na descrição todos esses itens que eu falei aí, né? Vai estar aí na descrição, você pode copiar ele e tal, né? E carrega com você. Caso você passe por isso, espero que você nunca passe, né? Mas se passar, você vai saber como agir. Valeu? Até o próximo vídeo. Fui!